conhece essa pessoa, somos uma família. Abençoe aí, né, João? Legal que Antônio Pilares. Você mesmo que vai vencer. Nome de Deus são palavras. Não vai agradar nessa casa, não vai agradar na sua vida. Esse vento vai passar. Deus vai restituir a casa para você, tá? Recebe isso, em nome de Deus. Deus vai restituir a casa para você. Amém, Marquinhos? Amém, Marquinhos? Glória a Deus. Marcos. Glória. Glória a Deus. Tiramos o pé da lama, né? Não? Tiramos o pé da lama. Tiramos o pé da lama, né? Eita, maravilha. Aleluia. Somos únicos. Eita, glória. Isso não tem preço. Glória a Deus. Somos um em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Somos um em Cristo, isso não tem preço. Aleluia. Vamos orar pela vida do pastor Betinho. Mesmo sentado. Vamos ficar sentado, porque depois ele pode pedir para ficar em pé para a palavra. Vamos mesmo sentado, depois a gente recebe a direção do nome de Deus. Senhor, coloca a vida do pastor Betinho em tuas mãos. Tua graça seja sobre ele, sobre a sua igreja de Volta Redonda, sobre os seus discípulos ali, e sobre essa palavra que o Senhor já revelou ao teu filho, e o ministério que o Senhor tem levantado, Senhor, para louvar, para ministrar, Senhor, seja sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em pé rapidinho então. Opa. Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, quando se disse, Jeremias 33, 3. Está comigo a galera aí, pessoal, tudo flamenguista, bota o único botafoguense. Eu conheço o Volta Redonda. Quando ele passa perto do Engenhão, a gente vê quase que do lado do carro do Engenhão. Não tem ninguém lá não, cara, tem ninguém lá. Brincadeira da gente. Jeremias, fala sério, Jeremias. O irmão não está gostando até agora, eu falei mal do Botafogo e deixou. Vou falar assim, não. Botafogo não faz mal para ninguém, Botafoguense é tudo gente boa. Brincadeira, gente. Está escrito assim, Jeremias 33:3. Invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Vamos ler junto, irmãos. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. O bispo Rangel disse, eu sou de Volta Redonda, tenho sido de Volta Redonda. Minha esposa estava querendo vir, hoje feriado, aquela coisa toda, mas a gente jogou todo mundo festinha e vamos mesmo na fé. Né? Tenho uma esposa, uma filha de 11 anos, meu Deus, e um menino de 4. De 11 já estava deixando, né, assim, muito emocionado. E o meu nome, eu sou mineiro, gente. Eu sou mineiro. Mineiro gosta de dar nome difícil. Meu nome é Webert. W no começo e H no final. Então, é um mistério. Então já saí Betinho, não é nome artístico não, deu? Né? Não, facilitou, saí já com esse nome. Talvez o pessoal me chame de Betinho. Mesmo no Ministério Pastoral, assim, mano, pode chamar de Betinho, o importante é o nome de Jesus. Mas sei que é um trava-língua. Na verdade não é um trava-língua, não, né? É um nome chique, Webert. E desde, de novo, Betinho, então tá bom demais. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, receber esse convite. Feliz pela vida do bispo Rangel, dos pastores, o Luiz, né? Gilberto. Os pastores, pelos irmãos aqui dessa comunidade. Neste dia, esse feriado, você está aqui louvando a Deus. Aqueles que trabalharam, também tem que trabalhar, né, gente? Glória a Deus.
Eu continuo renovando as suas forças. Eu tenho certeza que Deus está falando e vai continuar falando nos nossos corações. Muito bem, nós vamos meditar um pouco sobre esse livro, sobre esse versículo, sobre esse homem, sobre esse profeta, que se fosse hoje, nos nossos dias, ele não seria convidado para outro lugar, não. Com certeza Jeremias não seria convidado para congresso, pregação, porque Jeremias chegou levando a palavra de correção para um povo que precisava de correção, não porque Deus ou porque esse profeta queria corrigir alguém ou corrigir, é porque existia um projeto, existia um plano, e esse plano estava sendo derrubado por uma nação que decidiu deixar Deus de lado. Jeremias é levantado como um profeta de Deus para endireitar aquele povo, para mostrar para aquele povo: se vocês continuarem assim, vocês vão cair na mão da Babilônia. Então se conserte, ande no caminho certo, ande na direção certa, porque Deus tem o melhor para vocês. Deus separou vocês, escolheu vocês para uma grande obra, para um grande projeto. Mas se vocês continuarem caminhando, fazendo aliança com quem não é para fazer, vocês vão ser destruídos, vão ser arruinados. E a palavra de Jeremias para o rei Zedequias, o rei da época ali em Judá, foi essa palavra: se vocês não obedecerem a voz de Deus, vocês serão dominados, serão levados cativos para a Babilônia através de Nabucodonosor. Então obedeça a voz de Deus. Jeremias vem nesse contexto. A gente vê o capítulo 1, o chamamento de Deus para Jeremias, dizendo que Deus tinha escolhido para uma grande obra, para construir, para derribar, para construir, para edificar. Chama Jeremias para uma grande obra. E Jeremias se sente pequeno e fala: eu sou apenas uma criança. E Deus então fala com Jeremias: eu vou colocar minhas palavras na sua boca, e você vai falar aquilo que eu mandar você falar. Você vai falar aquilo que eu pedi para você falar, porque eu sou Deus da tua vida. Aleluia! Você vai receber essa autoridade. Amém. Jeremias então prega, Jeremias então profetiza nesse período pré-exílio. Israel tinha uma triste mania de cair na mão de reinos, de impérios, por diversas vezes. Já não bastava ficar mais de 400 anos no Egito. Quando sai do Egito, uma hora cai na mão de midianitas, uma hora cai na mão de assírios, cada hora na mão de persas, cada hora na mão de um império. E agora Israel estava para cair na mão da Babilônia. Mas cair na mão da Babilônia era algo muito ruim, porque esse povo tinha acabado de conquistar e construir uma história, e pela desobediência estava vendo a sua história sendo destruída. Quando os caldeus invadem Jerusalém, destroem tudo, acabam com tudo, derribam tudo, destroem tudo. Eles veem então as suas casas destruídas, eles veem então a sua família destruída, as muralhas de Jerusalém destruídas, e pior ainda, vê o templo dedicado a Deus destruído. O caos ali foi terrível. E tanto é que muitos textos da palavra de Deus que nós temos hoje, eles foram inspirados, tragam a memória do período do cativeiro. No período de cativeiro, no período de luta, no período de prova, Deus revela coisas extraordinárias para a gente. É ou não é verdade? É verdade. Jeremias era alguém que pregou e ele não foi salvo, ele estava naquele mesmo grupo que desobedecia. Mas Jeremias tinha algo interessante, que é esse algo interessante que a gente tem que ter. Esse algo interessante que a gente tem que praticar, para que a gente faça diferença onde nós estamos. Seja em casa, seja onde quer que seja, que a gente faça diferença. Jeremias, então, prega essa palavra, e nós vamos ver que anteriormente, você pode voltar a sua Bíblia um pouquinho aí, ver no capítulo 32. Jeremias recebe a palavra de Deus, esse contexto todo de cativeiro. Deus já vai dando esperança, Deus já vai dando palavra de esperança para Jeremias. Vai dizer que Deus vai renovar a aliança, que Deus vai dar um novo tempo para esse povo, mas que não tinha como mais se livrar daquele cativeiro. Mas Deus então começa a alimentar o coração de Jeremias. No capítulo 32, Deus leva Jeremias uma experiência muito forte. Ele vai falar assim: ó, no ano veio a palavra do Senhor, Jeremias 32, versículo 1. Veio a palavra a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, e no ano 8º de Nabucodonosor. Ele vai dizer então para esse homem: olha, vai lá e compra um campo, você vai adquirir esse campo, vai lá fazer a escritura desse campo.
Então aquilo lá você vai adquirir e vai separar para você. Quando ele estuda essa palavra, logo vem um homem e se dirige a Jeremias e entrega e diz para ele: olha, essa aqui eu tenho que vender para você porque é de direito seu. Então Jeremias entende que aquilo de fato era a palavra de Deus para a vida dele, e ele adquire aquele campo. Ele vai adquirir aquele campo, vai guardar aquele campo num contexto onde ele estava sofrendo. Jeremias estava agora num pátio, num momento onde ele estava preso para pregar a palavra de Deus. Ele tinha acabado de dar essa palavra que eu disse antes para Zedequias. Zedequias não aceita e prende Jeremias. Mas Deus fala: Jeremias, não é o final. Repita comigo: não é o final. Não é o final. Dentro daquele contexto, Deus manda ele comprar aquela terra. E aquilo poderia soar de uma forma muito estranha, muito diferente, porque como é que Deus vai comprar terra se o povo vai ser levado cativo? Vou comprar terra para quê? Para que eu vou adquirir uma terra? Deus, esse povo vai tudo embora, vai ser tudo levado embora. Deus fala: porque eu quero mostrar para vocês que o que eu dei para vocês pertence a vocês. Aleluia. Aleluia. O que eu separei para vocês pertence a vocês. Glória a Deus. Então quando eu falo para você comprar isso, eu estou dizendo para vocês: isso pertence a vocês. Ainda que vocês sejam levados para pagar o preço por aquilo que vocês mesmo fizeram, vocês decidiram esse cativeiro, eu tenho separado algo para vocês, porque aquilo que vai se cumprir na tua vida não depende de vocês, depende de mim. Aleluia. Então aquilo que está precisando acontecer na tua vida é ser um alívio, depende de Deus, irmãos. Glória a Deus. O que Deus quer te deixar pronto para a promessa, porque a promessa já está pronta. Eita glória. Aquilo que Deus tem para nós já está pronto, o que falta é preparar a gente para a promessa. Porque se a gente pega a promessa despreparada, a gente estraga a promessa. É verdade. A gente acaba perdendo o rumo. Mas Deus estava preparando, dizendo: Jeremias, compra, porque essa terra é de vocês. Aleluia. Pertence a vocês. Jeremias então compra. E no capítulo, a partir do versículo 16, do capítulo 32, ele vai pedir: Deus, esclarece para mim, irmãos. Esclarece, porque eu não estou entendendo nada. Capítulo 32, versículo 17: ó Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com grande poder, e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Deus, eu sei que você é poderoso, eu sei que você pode resolver, mas não faz muito sentido esse negócio de comprar esse terreno, comprar essa coisa. Mas Deus vai falar com ele: olha, Jeremias, eu sou o Senhor dos céus e da terra. Aleluia. O fato da Babilônia se tornar um império maior do que o judeu não quer dizer que eu perdi o controle. Aleluia. O fato de que Nabucodonosor está crescendo, destruindo os impérios ao redor e avançando, não quer dizer que eu não estou no controle. O fato de Deus estar no controle, irmãos, não quer dizer que tudo vai dar certo. Amém. O fato de dizer que Deus está no controle não quer dizer que toda hora as coisas vão dar certo. Dizer que Deus está no controle é que tudo vai bem, até quando vai mal você sabe que Deus está no controle. E na verdade, Deus está acima daquilo que aparentemente vai mal diante de nós. Eita glória. Deus está acima daquilo que você não entende, se é bom, se é ruim. Se uma porta de emprego não abriu, você fala: Deus, você não está comigo. Cara, eu estou acima disso, meu filho. A minha presença te deixa acima disso. É aquilo que Eclesiastes, o capítulo 3 diz, que há tempo para tudo. Existe algo determinado na terra. Dia de nascer, dia de morrer. Existem coisas que são uma parte dessa terra, mas quem se entrega para Deus está acima disso. No dia de vida ele dá glória, no dia de morte ele continua dando glória, no dia de porta aberta ele dá glória, no dia de porta fechada ele dá glória, porque ele está acima disso. Acima disso. Entender que Deus está no controle, irmãos, é o grande desafio do nosso amadurecimento da fé. Pessoas estão procurando igrejas apenas mergulhando no raso. Vou na igreja onde um monte as coisas dão mais certo, pastores. Se ali dá certo, eu vou lá. Lá rapidinho, a vitória vem rapidinho. Não quero uma igreja que me leva para a vitória rapidinho. Eu quero uma igreja que me leva para perto de Deus. Glória a Deus. Eu quero estar acima, eu quero voar. Eu quero voar. Eu quero estar mais perto, mais perto de Deus para superar esses momentos difíceis que nós enfrentamos. Jeremias estava num contexto difícil, mas Deus estava levando Jeremias a um nível mais profundo.
levando Jeremias a um contato com Deus de uma forma mais extraordinária. E aquele momento que ele não entendia o que estava acontecendo, Deus estava dizendo: eu sou poderoso, Jeremias. Aleluia. E o fato de Babilônia tomar conta agora de tudo, inclusive do meu povo, não quer dizer que eu estou parado. É verdade. Pelo contrário, eu estou trabalhando. É verdade. E estou trabalhando de uma forma ainda mais firme, de uma forma ainda mais reta, mais direcionada em corações que precisam ser transformados. Glória a Deus. Então olha só, Deus não fica planejando um dia ruim para você, não. Isso é coisa da terra. Mas quando acontece um dia ruim na tua vida, Deus fala: uma oportunidade de fazer você crescer. Glória a Deus. Aleluia. Deus disse que dias ruins iriam acontecer, mas Ele falou: mas agora eu cheguei. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, com aquele sorriso, aquela cara de notícia boa, fala assim: olha, Jesus chegou na tua vida. Notícia boa. Isso é tua vida, Gilberto. Tem gente que é assim, está andando a pé, aí Jesus chegou, tem que dar claro: não, Jesus chegou, esse corre mais do que um carro, irmão. Aleluia. Se Jesus chegou, você vai voar do jeito que você está. Deus te capacita. O negócio é Jesus chegar. Se Ele chegou na tua vida, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A resposta de Deus para Jeremias é uma resposta dizendo: olha, tudo vai se encaixar. Glória a Deus. Fico imaginando Jeremias sozinho, aquelas palavras que ele ministrava, ninguém dizia amém, aleluia. Jeremias é conhecido como profeta que, gente? Chorão. Ele chorou. Deus lá no começo falou: vai arrebentar tudo, é construir, derrubar, levantar, se usar minha boca, eu pelejar contra mim, mas não ia prevalecer contra a minha vida. O Senhor falou: mas isso está muito difícil. Nós precisamos ir mais longe, irmãos, nesse entendimento de que é viver e se relacionar com Deus, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós somos desafiados a pregar uma palavra, não uma palavra dura, não, uma palavra verdadeira. A verdade sara, a verdade liberta. Aleluia. A gente não pode ter medo de pregar as coisas firmes, porque os outros lá fora estão pregando coisa fácil. Você liga na televisão, um dia assim, eu paro para ver, rapaz. Eu sei o que acontece comigo, eu tento me libertar, mas não consigo. Eu paro e fico vendo, o cara entrou dizendo para o pastor lá: olha, entrei e não tinha uma casa própria. Depois de 8 meses, pastor, tem 2 casas próprias. Eu falei: meu Deus, 8 meses? Como é que foi essa parada? Foi num bingo? Uma parada assim? Como é que aconteceu esse negócio? Não estou julgando, mas estou dizendo assim: claro que Deus pode fazer isso, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em Gerais rola muito isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, quando eu for para a televisão, eu tenho que falar um negócio, eu vou falar uma coisa para você. Mas isso não dá ibope, né, irmão? Olha, eu conheço Deus que muda você lá dentro. Eita glória. E melhor do que 8 meses, Ele pode mudar agora. Ele pode mudar agora. Mas muda como? Você só vai entender se você deixar Ele entrar. É algo que você prova, não é algo que você apenas escuta alguém falar. Uma laranja que você chupa, o bagaço é tudo, você sente o gosto dela. Não tem como falar do gosto que eu senti da laranja aqui. Você tem que provar, então prova. Se você provar, você vai ser sarado agora. Agora, você vai vir em casa, você vai se limpar em casa, vai vir, sei lá o que vai vir. É consequência da sua vida. Porque, meu irmão, lá fora tem gente que não busca Deus e alcança vitória. Tem gente que busca Deus e tem vitória. Mas Deus nos chamou para ser Jeremias, para quando olhar para o lado não ver nada acontecendo e falar: Deus está aqui, Deus chegou. E nesse caos que está, Deus mandou continuar fazendo aquilo que Ele mandou fazer lá atrás. Está tudo difícil, parece que vai tudo acabar. Mas Deus disse assim para mim: vai comprar terreno, Jeremias. Quem vai comprar terreno aqui, levanta a mão e dá uma glória. Ou seja, você vai continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Amém. Como é que a gente descobre isso então? Como é que a gente consegue ir mais longe? Versículo 3 do capítulo 33. Nessa resposta que Deus está dando a Jeremias, Ele vai falar: Jeremias, invoca-me
e responder-te-ei. Glória a Deus. Invoca, Jeremias, para a gente suportar os momentos difíceis, os momentos que a gente não sabe para onde ir, não sabe o que pensar, não sabe o que fazer. Deus está falando, me invoca. Simples assim, me invoca, me chama, me convida, me fala, me chama para conversar. Irmão, é só isso, minha querida. Invoca o nome do teu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Repita comigo, Deus está acima. Então, quando a gente enfrenta alguma coisa, parece que a gente não está entendendo o que Deus está fazendo. Eu não posso achar que Deus não vai me responder. Eu tenho que buscar nele mesmo, nele de novo. Não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, não estou compreendendo, mas eu te busco a si mesmo, porque é melhor não entender contigo do que entender sem estar contigo. Glória a Deus. Eu prefiro não entender nada e estar perto dele do que entender tudo e não viver a presença dele. Aleluia. Então me invoca, Glória a Deus. me invoca. Olha aí. Aleluia. Quando Deus diz isso para Jeremias, Deus está dizendo isso: me chama, Jeremias, me chama, Aleluia. me chama, Jeremias. Você pode ter 280 anos de igreja, você pode ter as 280 experiências extraordinárias, você pode ter o maior conhecimento profundo que você pode humanamente conseguir nessa terra, você pode saber todos os esquemas, os macetes, as formas de chegar em uma forma de alcançar uma vitória, mas nenhuma delas substitui o invoca. Invocar me chama. Que chamar, não é chamar para Deus vir, é chamar para deixar Deus entrar, porque Ele já está ali. Oração não atrai Deus. Oração quebra a barreira que existe em você para sentir e ouvir a voz de Deus. Aleluia. Deus já está aqui, Deus já está aí na tua vida. E quando você está naquele momento que você não está sentindo a presença dEle, como é que você vence? Invocando a Deus. Aleluia. Deus, eu estou sentindo a tua presença, já estou orando um mês. Meu filho, continua orando mais um mês, que é melhor continuar orando, porque através dessa oração que você vai conseguir, vai voltar a conseguir sentir a minha presença de novo. Aleluia. Aleluia. Ora, invoca. Glória a Deus. Invocar a Deus. Chama a Deus para ficar perto. Chama a Deus para conhecer as nossas angústias. Deus é uma pessoa, irmãos. Deus tem prazer em ouvir a sua voz. Aleluia. Deus tem prazer em ouvir o seu choro. Não prazer no sentido de ficar dentro, mas no sentido de chegar perto de você e deixar que você coloque sua cabeça no ombro dele. Só que a gente só quer chegar perto de Deus assim. O que eu saio ganhando desse encontro com Deus? Eu só quero sair ganhando, irmão. Não, Deus, não quero ganhar nada, não. Só quero chegar, te abraçar, colocar minha cabeça no teu ombro e chorar. Eita glória. Aí a gente fala, claro que quando a gente chega perto de Deus, a gente alcança a bênção, claro. Mas quando eu tenho essa noção também que eu chego perto de Deus e sinto alívio, sinto refrigério na minha alma, não apenas associo a Deus, a presença de Deus quando as coisas dão certo. Eu sei que quando dá certo, quando dá errado, eu sei que Ele está aqui. Amém. O que o mundo está precisando é que coisas dão certo, não. As pessoas estão precisando de Deus. As pessoas estão precisando chegar perto de você e falar: Deus está aqui. E as pessoas só vão sentir Deus aqui através de você. Aleluia. Porque sentir Deus através de milagre, irmãos, um monte de gente aí se diz que faz milagre. Muitas coisas acontecem lá fora, mas só aqueles que servem a Deus verdadeiramente conseguem falar: Ele está aqui porque eu chamei Ele. Se você chamar, Ele está aí na tua vida também. Se você chamar, Ele está aí, já chegou. Eita glória. Nesse momento de angústia, de não entender o que estava acontecendo, Deus diz para Jeremias: Jeremias, invoca, cara, me chama. A gente precisa orar mais. Oração é aquilo que a gente entende quando Jesus fala, jejum e oração, é você matar a sua carne, é você se diminuir para que Deus tome mais espaço na nossa vida. Oração, eu não posso levar uma vida, eu oro mais quando eu preciso mais. Não é errado orar pedindo, não estou dizendo isso, estou falando quando a gente só fica nisso.
Minha vida de oração é ditada quando eu estou mal. Quando eu estou ruim, eu oro de madrugada, de manhã, eu oro. Mas quando está tranquilo, eu oro. Em vez de ser com a boca no chão, é com a boca no colchão, né? Vai dormindo e a gente tem arrebatamento dos sentidos. Os arrebatamentos de sentidos vão acontecendo e daqui a pouco você acorda no outro dia. Meu Deus, que coisa forte. Aleluia. Mas aquela oração, e você sabe, quanto mais oração, mais poder. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Estudiosos dizem que quando Jesus orava, ele orava muito. Aquele texto que Jesus volta e encontra os discípulos dormindo, Jesus tinha passado muito tempo orando. Muito tempo orando. O Filho de Deus teve que orar muito para cumprir a palavra de Deus. Eu quero cumprir muitas coisas, mas oro pouco. Minha oração é apenas uma oração de passar cartão de crédito. Ele te tem crédito, ele passa lá. Que é a oração de você para e ora. Que é a oração onde Deus te toma. Não te toma um sentido, mas faz com que você seja cheio de graça, de alegria. A gente precisa encontrar esse nível, porque esse nível nos leva mais longe, mais além. Aleluia. Não sei se acontece com você, mas já aconteceu comigo, já vi muita gente fazer, na hora do almoço, aí vai orar com ali dentro. Aí já vai entrar naquele clima de oração, que a oração tem que ser relâmpago, né? Porque a fome já está tomando conta dos pensamentos, já está toda. Mas chega aquele que fala, Deus, em vez de agradecer, já pede, Deus abençoe o alimento. Deus fala, rapaz, já abençoe, ele agradece, gente boa. Faz aquela oração onde você entra na dimensão da gratidão. Você já ora, o seu relacionamento com Deus não é mais o pedir, mas te agradecer. Olha aí. Aleluia. Porque a gente quer orar para receber vitória, a vitória vem. Só que a Bíblia diz que as bênçãos vinham atrás daqueles que estivessem fazendo a vontade de Deus. Estivessem cumprindo a vontade de Deus, as bênçãos vinham atrás de você. Então, eu dizer uma coisa para você: a bênção persegue crente que ora. Aleluia. Enquanto tem gente orando, perseguindo a bênção, Deus está dizendo que você que ora, a bênção está perseguindo você. Glória a Deus. Ela está louca para te alcançar, porque você é alvo da bênção de Deus. Amém. E a gente tem que orar, porque através dessa oração, desse invocar, deixar Deus tomar conta, vai que faz a diferença no nosso amadurecimento e compreender o que Deus está fazendo. Porque quando a gente ora, quando a gente mais ora, mais a gente aprende a ouvir Deus falando. Dos pontos que demonstram que a nossa oração está cada dia ficando melhor, sadia, é quando a gente sai do momento de oração ouvindo a voz de Deus. Verdade. Porque eu não posso apenas falar e sair dali sem ouvir a voz de Deus. Se eu falo, se eu invoco, Deus me responde. Glória a Deus. Se eu clamo, Deus me responde. Deus me fala. Deus me fala. Aleluia. Deus tem falado com você, meu irmão, minha irmã. Deus tem falado com você. Aquele tempo do silêncio de Deus, que a Bíblia vai dizer, do período que Deus fica em silêncio, já passou. Amém. De repente Deus não está falando especificamente aquilo que você quer ouvir, mas Ele está falando com você. Verdade. E dependendo das circunstâncias, a gente não sente fisicamente, emocionalmente falando, mas pela fé, Deus está falando e você precisa aguçar esses ouvidos que fazem que você consiga perceber que Ele está falando. Amém. Glória a Deus. Tem hora que está muito latente. Você liga o rádio, aquela música que toca, meu Deus, fala comigo. Você olha para a criança sorrindo, meu Deus, é Deus falando comigo. Mas tem hora que pode acontecer um terremoto, parece que Deus está falando. O que Deus quer te ensinar nesse momento do terremoto, parece que Deus está falando. É treinar a sua fé, a sua percepção. Porque a Bíblia falou, se você me invoca, eu te respondo. Glória a Deus. Mas ele responde de que jeito? Meu filho, quando eu respondo, sou eu mesmo falando. Não tem nada lá de fora para mostrar se é assim ou não é. Eu mesmo falo com você. Aleluia. Eu mando recado por nada, por terremoto, por vento, por fogo. Eu falo direto com você. É algo lá dentro. É algo lá dentro, meu irmão. Somos um povo que não escuta Deus do lado de fora, escuta do lado de dentro agora. Deus fala lá dentro. Deus fala dentro de você. Aleluia. E Deus vai alcançando isso. O invocar, o clamar, o clamar ajuda que a gente
consiga perceber que Ele está respondendo. Aleluia. Aleluia. Ele responde. E Ele responde o quê? Repita comigo. Por quê? Por quê? Por que Ele responde? Ele vai dizer assim, ó: vou te anunciar coisas grandes e ocultas. Aleluia. Fui pregar na igreja, e a igreja estava com o tema dizendo para se preparar para viver o novo de Deus. E o novo de Deus está. A gente vive nessa expectativa. Mas aí Deus tocou no meu coração aqui. Primeiro falou comigo dizendo: olha, tem hora que a gente precisa buscar mais o de novo do que o novo. De novo. De novo, aquela simplicidade, aquele coração aberto para absorver as suas coisas, as suas respostas. Aquela sensibilidade de te sentir, de te perceber, de não ficar olhando para coisas pequenas e perder o foco. De novo, Deus. Quando a gente pensa em coisas grandes e ocultas, a gente vai imaginar aquilo que a gente nunca pensou, mas o texto está dizendo que ele vai anunciar coisas ocultas. Ou seja, já existe, mas é você que não vê. Olha aí. Já existe, mas nós que não vemos. Já está diante de nós, mas a gente que não consegue ver. Deus revela a cada um de nós coisas extraordinárias nessa oração, coisas que já existem, mas a gente que não vê. Oração não tem na sua máxima tentar fazer que Deus se mova ao nosso favor. Oração tem na sua essência fazer que a gente se mova naquilo que já é real para nós, que a gente não consegue ver. Oração não é que faz Deus se mover, oração faz que a gente se mova. Oração que faz que a gente se mova. E quando eu começo a me mover em oração, eu começo a perceber coisas que outrora eu não conseguia ver. Deus vai revelar coisas grandes e ocultas que eu ainda não sei. Coisas extraordinárias que eu ainda não percebo. Através da oração. Coisas que eu ainda não percebi. Quando isso estala na minha mente, num momento difícil, eu paro para pensar: olha, eu não estou vendo a saída, mas ela está aqui. O dono dela está aqui. Então, Deus, se eu for forçar para encontrar a saída, eu vou passar mal. Então, Deus, deixa eu descansar. Aí Deus fala: é isso mesmo, meu filho. É isso mesmo, o caminho é esse. Descansa. Aleluia. Agora não é hora de você encontrar uma saída. A saída quem resolve sou eu. Então, descansa. Aleluia. Descansa. Se está invocando, está pedindo, descansa. Aleluia. O problema é que a gente ora às vezes se colocando na mão de Deus, e depois do amém a gente pega de volta. A gente traga com a mão e toma com a outra. E Deus fica naquela: não consigo, meu filho. Eu não consigo. Você me entrega, aí você toma de novo, você não deixa eu resolver. Eu vou te responder por grandes coisas e ocultas que você ainda não sabe. Aleluia. Quando eu leio esse texto, eu vou lá para Coríntios, capítulo 1 Coríntios 2:9, que fala que nem os olhos viram, nem o ouvido ouviram, nem penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Glória a Abra Deus. sua Bíblia comigo lá, 1 Coríntios 2, capítulo 9. Deus é bom. Aleluia. Obrigado. Muito obrigado. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou o melhor para a tua vida, meu irmão. Ainda que hoje lutas, dificuldades, circunstâncias tentam dizer isso, que isso é mentira, não dê ouvidos para isso, porque Deus preparou o melhor para a tua vida.
coisas que mentes humanas não conseguiram. O apóstolo Paulo declara essa palavra no contexto de muita filosofia, onde os sábios tentavam descobrir as coisas profundas através do pensamento. E se descobre muita coisa através do pensamento. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, aquilo que Deus revelou para a vida de vocês é tão extraordinário que é loucura para eles. É tão extraordinário que é loucura para esse povo. Então, eu estou dizendo para vocês, o povo de Corinto, o apóstolo Paulo dizendo: o que eu tenho para dizer da parte de Deus é que Deus deu algo extraordinário. E esse algo extraordinário deixa o mundo louco, porque é um amor que homem nenhum iria alcançar. Mente que homem nenhum conseguiria alcançar. Mas estou dizendo para vocês, é isso que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo 10, olha só, vai dizer assim, olha, mas, repita comigo, mas, ele vai dizer assim, que Deus tem preparado, mas, para quem já acredita, para quem já está no caminho, quem já está no caminho do Senhor, da glória a Deus? Para quem já está no caminho, Deus ainda, não é que Deus está preparando, Deus já preparou, que está escrito assim, mas, Deus, no Espírito Santo, já revelou essas coisas extraordinárias para cada coração daquele que crê. Mas Deus não revelou pelo Espírito, para que o Espírito e a todas as coisas prescruta, até mesmo nas profundezas de Deus. Aleluia. Coisas profundas de Deus já estão sendo reveladas para a vida hoje, agora, no nome de Jesus. Através do invocar, Deus revela coisas extraordinárias. A gente lê o texto que Deus tem preparado coisas que a gente ainda não viu, não ouviu. A gente sempre joga para o futuro, só que o texto está dizendo que é agora. Tem gente que não conhece, ainda é futuro, mas você que já conhece, Deus já te revelou através do Espírito coisas profundas, Aleluia. através da entrega, da busca. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que agora, através do Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo. Olha na tua cabeça e fala assim, olha, eu tenho a mente de Cristo. Tem muita coisa que passa nessa cachola sua, é coisa de Deus, irmãos. É Deus que colocou na tua mente, que está na tua, é coisa do céu que foi colocada em você. Já parou para pensar nisso? Tem muita coisa que já está em você, coisa do céu, foi revelada do céu para a tua vida. Tem filósofo, tem Platão, Aristóteles, tem mais gente muito inteligente que não conseguiu alcançar o que foi dado por você pela graça de Deus. Então o que Deus quer dizer para nós, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, invoca-me, me chama. Quando estiver difícil, está difícil de novo, chama ele de novo. Aleluia. Então, mas se eu chamei, me chama de novo. É melhor Deus estar perto na hora da prova. É melhor Deus estar ali, naquele momento deu errado de novo, que você desistir e falar que não vai orar mais. Deus quer nos chamar para uma vida de oração ainda mais profunda. Deus nos chama e nos convida para uma vida de oração mais profunda, onde nos leve a ter sensibilidade de espírito, os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Que quando eu estou cheio de Deus, quando eu estou cheio da presença de Deus, quando eu estou cheio da presença de Deus, até o não dele me consola. Até quando ele fala assim, não. Quando eu estou cheio de Deus, vou dizer de novo, quando eu estou cheio da presença de Deus, quando eu invoco, clamo, e a resposta que Deus dá é um não, eu descanso, porque eu sei que o não dele é por amor da minha vida. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus. O que Deus quer que a gente viva é uma vida de oração, onde a gente tem intimidade com Deus, não com as coisas que Deus pode fazer, mas com o próprio Deus. Invocar a Deus quando a gente não entende o que está acontecendo. Invocar a Deus quando as coisas parecem não dar certo, mas eu invoco. Eu chamo Ele para perto de novo e falo, Deus, não quero dar um passo sem que o Senhor esteja do meu lado. Porque Ele vai te mostrar
Ele vai te mostrar aquilo que você precisa ouvir. Ele vai te mostrar aquilo que você precisa ver e vai te responder aquilo que você precisa ouvir. Invoca-me e responder-te. Jeremias está num contexto muito difícil. Quem sabe você está num contexto muito difícil. Quem sabe você está num momento difícil onde você não sabe onde vou pisar. O que eu vou fazer? Então, neste momento você não sabe o que você vai fazer. Invoca. Aleluia. Clama, porque orar faz bem para você. O que Deus ganha com a sua oração? O que Deus ganha com a nossa oração? Que está dizendo assim: se você orar, você vai deixando que a minha presença tome conta do teu ser. E você vai sendo renovado. Vai sendo renovado. Eu vou levando você num nível mais profundo. Eu vou levando você mais longe. E quando cada vez mais longe você vai, cada vez mais longe você vai, mais perto você fica dos meus propósitos, da minha vontade. Quando você ora mais da minha presença. E você para de ouvir menos as coisas desse mundo, dessa vida que tenta jogar você para baixo. Imagina Jeremias sozinho, gente, preso por pregar a palavra de Deus. Imagina as crises desse homem, mas ele invocou o nome do Senhor. Hoje você está ouvindo mais uma vez a história de Jeremias, o chorão, mas alguém que invocava. Invoca, chama ele para perto. Vamos ficar em pé, irmãos. Obrigado, Deus. Feche os seus olhos. Deus quer levar você mais longe. Então, nesse momento, não sei a luta que você está enfrentando. A gente poderia te dar algumas estratégias para alcançar a vitória. Deus faz isso mesmo. Mas Deus falou muito forte no meu coração, dizendo que você está acima disso tudo. Deus te deu condição de estar acima disso tudo, porque o teu Deus está acima disso tudo. Então, se Deus quer te pegar e levar você mais perto dele, então eu convido você agora a fazer essa oração em forma de canção, dizendo: Deus, eu quero te adorar, Deus, sabendo que os seus problemas estão nas mãos de Deus, sabendo que a tua casa, a tua família, tudo que está aqui em seu braço simbolizando a tua casa, a sua família, os seus bens, estão nas mãos de Deus. Então, agora que você está com a mão desocupada, levanta a tua mão e fala: Deus, toma aqui, toma minha vida nas tuas mãos. Eu te invoco, Deus. Eu te invoco, não para te levar ao problema, não. Eu te invoco para te dizer que eu te amo, que eu te adoro, que tu és o Deus da minha vida. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração declare, deseja adorar. Bem forte, te imaginar. Clame, Pai. Te imaginar é inspirar. Pra te dizer, estou apaixonado. Levanta a tua mão, diga bem forte, declare. Eu tô em bom. Bem forte, bem forte. Seu nome é maravilhoso. Leva-me além. Ao nível mais
descansa nesse poder. Vem ao meu irmão. Inspirar, dizer, meu amor, estou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor. Tu és incomparável, eu tenho amor e é Invoca o Senhor agora. Barulho de oração aqui nesse local. Barulho de clamando ao Deus aí agora. E responder-te-ei, meu filho. Responder-te-ei, minha filha. Grandes coisas que você ainda não sabe. Clame. Clame o nome do Senhor nesse lugar. Pode clamar o nome do Senhor. Pode clamar o nome de Deus. Pode clamar. Deus é o controle da tua vida. Deus é o controle de tudo. Nada e ninguém pode tirar o domínio da mão de Deus. Ainda que coisas difíceis, estranhas,
grandes coisas ocultas que você ainda não sabe comecem a ser desvendadas diante dos seus olhos. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.